Você sabe exatamente que horas você entra no Instagram. Mas quando foi a última vez que você se deu conta da hora que você saiu? Essa sensação me acompanhou durante muito tempo. Só que em determinado momento isso passou de ser uma queixa da plataforma e passou a ser uma reflexão sobre mim mesma, sobre quem eu era, para onde eu estava indo e o que eu estava querendo construir. Olá, senhora, eu sou Camila Rentroia e esse é o Adulta na Prática, um espaço para conversas íntimas e maduras sobre comportamento, família, decisões e dinheiro. Hoje eu quero te contar por que eu precisava criar esse espaço e o que me trouxe até aqui. E por que eu acredito que essa conversa importa. Não só para mim, mas talvez para você também. Eu tô no Instagram já tem 10 anos, desde quando a Malu nasceu. E foi lá no Instagram que eu encontrei um espaço, encontrei voz, encontrei uma comunidade. E eu não tô aqui para falar mal do Instagram, até porque eu gosto de estar por lá. Mas eu preciso ser bem honesta com vocês. Eu percebo que nos últimos tempos alguma coisa mudou. Ou talvez eu tenha mudado. O Instagram virou um lugar de conteúdo cada vez mais rápido, mais superficial, mais descartável mesmo. E eu percebi que eu estava produzindo nessa lógica e consumindo também nesse mesmo ritmo. E que isso estava sugando minha energia, os meus bons momentos e até mesmo a minha produtividade. Às vezes eu tenho a sensação que o Instagram é tipo o dementador do Harry Potter. Ele fica ali sugando a sua alma. A gente entra, se coloca ali diante da tela e ele tá ali, ó, sugando tudo de melhor que a gente tem. Esses dias eu me deparei com um rapaz no Instagram que ele guarda cabelo. O perfil dele é basicamente compartilhar sobre como ele guarda os cabelos que caem da cabeça dele. Ele vai juntando tudo ali num tufo de cabelo, ele tem um cabelo bem comprido, muito bonito por sinal, e aí depois ele abre uma fita crepe na mesa e vai colando e contando fio por fio. Depois ele pega essa fita crepe, pendura num cabide desses de colocar saia e balança, muito bonito assim. E atrás dele tem vários desses cabides cheios de cabelo. E aí eu fiquei pensando por algum tempo, naquilo, porque, gente, tem mais de 280 mil acompanhando esse rapaz. E tá tudo bem, cada um produz o que quiser, consome o que quiser, não é sobre isso. Mas a questão é que eu fiquei me questionando se é isso realmente que eu quero fazer, sabe? Eu entendi que a gente vive num paradoxo. A gente diz que quer crescer, que quer se desenvolver, amadurecer e conquistar grandes coisas. Construir uma vida com mais sentido e mais direção. Esses são os valores que a gente declara. Mas o que a gente alimenta todos os dias, o conteúdo que a gente consome, as conversas difíceis que a gente evita, as decisões que a gente adia, nos levam na direção contrária. E eu não tô falando isso de cima de um pedestal, não, porque eu vivi isso. Eu falava sobre organização, sobre planejamento de rotinas, ajudava outras mulheres, mas vivia alguns silêncios aqui dentro de casa. Eu evitava algumas conversas sobre dinheiro com meu marido, porque elas eram desconfortáveis. Eu fui construindo uma vida funcional, mas funcional não é o mesmo que alinhada. Em algum momento, quando os resultados da minha vida começaram a transbordar, na minha vida pessoal, no meu relacionamento, na minha carreira, no meu casamento e na forma como eu me relaciono com o dinheiro, eu entendi que esse resultado precisava transbordar também no que eu faço e especialmente no que eu proponho como conversa. E foi aí que esse podcast deixou de ser uma ideia que eu flertava há muitos anos e virou uma decisão. Eu não queria mais um canal, eu queria uma conversa real, uma conversa íntima e madura sobre o que a vida adulta realmente exige da gente, sobre comportamento, sobre família, sobre as decisões que a gente toma e especialmente sobre as decisões que a gente evita, sobre dinheiro, não como planilha, como reflexo da forma que a gente vive e escolhe. Esse é o Adulta na Prática e você está aqui, no começo disso. E agora eu quero te convidar a fazer uma pausa. Eu vou chamar isso de pausa da clareza aqui nesse nosso espaço. E eu queria que você fizesse aí uma análise, uma reflexão de algum sentimento, de alguma emoção que essa primeira parte da nossa conversa trouxe para você. Escreve para mim aqui nos comentários. Eu leio tudo e isso vai me ajudar a saber se essa conversa está fazendo sentido. Eu não sei o que te trouxe até aqui. Talvez você tenha chegado pelo Instagram, talvez pela indicação, ou talvez por acaso, não que eu acredite que o acaso existe. Mas se você chegou até o final desse episódio, eu acredito que tem alguma coisa aqui que falou com você, alguma coisa que você reconheceu.
Alguma sensação que você já tinha, mas que talvez não tivesse colocado em palavras. E é por isso que eu quero te deixar uma pergunta, só uma pergunta. O que você está evitando? Uma conversa, uma decisão, um próximo passo? O que está entalado aí na sua garganta? E não precisa responder agora, mas também não pode deixar essa pergunta se dissipar assim muito facilmente. Esse podcast vai existir para te ajudar a responder esse tipo de pergunta, episódio por episódio, conversa por conversa. E antes de eu me despedir, eu preciso te dizer que esse episódio tem uma senha. É uma palavra secreta só para quem chegou até aqui o final. É uma senha para saber quem faz parte dessa tribo. E a palavra desse episódio é decisão. Pode ir lá nos comentários, escreve para mim decisão que eu vou saber que você ficou até o final. E isso significa muito para mim. E se fez sentido para você estar aqui, me segue no YouTube, no Spotify, onde você estiver ouvindo aí essa conversa, para não perder os próximos episódios. E talvez, só talvez, você conheça alguém que também precisa ouvir essa conversa, também precisa estar aqui nesse espaço com a gente. Manda esse episódio para ela. Às vezes a gente recebe exatamente o que precisa só porque alguém teve o cuidado de encaminhar. Eu sou Camila Rentroia e a gente se vê no próximo episódio de Adulta na Prática. E antes de eu me despedir, eu preciso te dizer que esse palavra tem uma senha.